depois dela. Quando chegar o nosso momento, nós vamos fazer um exercício de profunda confiança em Deus, de se entregar na sua misericórdia, porque Ele nos perdoa e nos justifica. Diz aqui tantas bem-aventuranças no Evangelho, essas bem-aventuranças ou felicidades, melhor dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça ou por causa do nome de Cristo. Todas essas bem-aventuranças, elas são aquilo que vai definir qual vai ser a nossa atitude diante da morte. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter uma atitude de profunda paz se nós caminhamos por este caminho. E pelo contrário, se nós não caminhamos por este caminho, naquele momento nós teremos uma atitude de profunda confusão, porque daí não tem nenhum apoio onde a gente pode se segurar. Quando a gente chega no momento da nossa morte, nenhum de nós pensa que gostaria de ter talvez viajado mais, ou de ter comprado um carro melhor, ou então de ter comprado uma casa diferente, num bairro diferente. Geralmente a gente pensa, eu gostaria de ter sido mais paciente naquela situação, eu gostaria de ter talvez falado com mais amor para aquela pessoa, eu gostaria de ter sido mais generoso, menos apegado às minhas coisas, eu fui muito apegado, eu podia ter sido mais generoso com as pessoas, com os filhos, com as pessoas que se confiam a mim, eu podia ter sido mais generoso naquele meu trabalho, mais honesto, eu poderia talvez ter sido mais paciente, mais fiel em casa, com a família. Eu poderia ter sido mais misericordioso com as pessoas que pediram misericórdia de mim. Geralmente é isso que vai nos dar paz naquele momento derradeiro. É essa a atitude que nos dá paz. Por isso que Jesus diz felizes. Porque quem caminha este caminho aqui, que é o caminho dele, é ele que caminha esse caminho em primeiro lugar, é feliz nesta vida. E depois, claro, eternamente no céu. No céu se é feliz desta forma. Só que a gente não é feliz no céu se a gente não aprende a ser feliz aqui na terra antes. São José Maria Escrivá diz assim: estou convencido de que a felicidade é para aqueles que decidiram sê-lo ao longo desta vida. Então, a gente deve decidir ser feliz ao longo desta vida por meio deste caminho aqui, que é o caminho do Senhor. Nem todas essas bem-aventuranças estão ao nosso alcance, não são coisas que a gente pode decidir. A gente não pode decidir se a gente é aflito, se a gente está aflito ou se não está aflito. Mas a gente pode decidir ser feliz mesmo estando aflito. Isso a gente pode fazer. Isso a gente pode dizer: Senhor, mesmo na aflição, eu sei que o Senhor está comigo e vai me consolar. Isso a gente pode fazer. A gente não pode decidir se a gente vai ser injuriado, se as pessoas vão nos perseguir por causa do nome de Cristo ou por causa da justiça. Não tem como a gente decidir isso. Mas a gente pode decidir, sim, se nós queremos passar por essas injúrias e também pela perseguição em nome de Cristo juntos dele. Se nós decidimos que o nosso caminho de felicidade vai ser esse, isso eu posso decidir. Eu posso decidir que eu quero ser feliz sendo pobre em espírito. Eu posso decidir que eu quero ser feliz sendo manso. Posso decidir que eu quero ser feliz tendo fome e sede de justiça. Isso eu posso decidir, que eu quero ser feliz sendo misericordioso. É uma decisão que eu posso tomar. Muitas dessas bem-aventuranças são decisões diretas. Outras, eu posso decidir minha atitude diante daquela situação com a graça de Deus, com Cristo, confiando de que Ele está comigo, de que Ele nos acompanha no caminho da vida, e se nós caminhamos juntos com Ele, nós podemos ter a certeza de que também Ele nos acompanha no vale da sombra da morte. Aquilo que a gente rezou no Salmo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. Diante da morte, a nossa atitude deve ser de profunda confiança na bondade de Deus, que mandou seu Filho para nos salvar da morte. Ele enviou seu Filho para nos salvar da morte. Ele nos encontra ali naquela porta e Ele passa conosco, se nós caminhamos juntos com Ele nesta vida. Diante da morte, profunda esperança. E diante da vida, profunda responsabilidade. Esta vida é séria. Esta vida é uma vez só, não existe outra. É a única chance que nós temos de manifestarmos o nosso amor a Deus e aos outros. Não existe outra chance.
Essa é a única chance. Deus leva ela a sério, nós devemos levá-la a sério. Perante a morte, confiança. Perante a vida, profunda responsabilidade a caminhá-la deste modo, como o Senhor nos pede que nós caminhemos. Perante a vida, a gente deve ter essa profunda responsabilidade e é isso que significa o juízo de Deus. A nossa fé nos ensina, diante da morte, que nós teremos duas realidades. É bom fazer uma pequena catequese. Nós teremos o juízo particular. No momento de nossa morte, nós vemos a nossa vida diante de nós à luz de Deus. E aí a gente tem este julgamento diante da nossa decisão. Se nós decidimos ser bem-aventurados com Ele ao longo da nossa vida, ou se nós decidimos ser bem-aventurados, felizes, sem Ele. Essa é a decisão que é julgada no momento da nossa morte. É o juízo particular e que ninguém pode responder por nós. Nós temos que responder por nós mesmos. E Deus leva a sério a nossa resposta. Se nós decidimos ser felizes com Ele, ou se nós decidimos ser felizes sem Ele. E essa decisão é uma decisão definitiva. No momento da nossa morte, não existe mais outra mudança. É uma decisão para sempre, que é uma alegria para aqueles que decidem ser felizes com Ele, por este caminho, com Ele e com os irmãos. Esta é a alegria, e é chamada alegria do céu. E pelo contrário, aqueles que decidem ser felizes sem Ele, então é isso que nós chamamos de inferno. É aqueles que buscam a sua felicidade em qualquer coisa que não seja Deus. E por outro lado, o purgatório é a antessala do céu. É o lugar onde aqueles que morreram sem serem completamente puros de coração estão sendo purificados para poderem ver a Deus. E nesta purificação nós podemos ajudá-los com a nossa oração. Nós podemos ajudá-los lembrando deles na missa, visitando o cemitério, manifestando o nosso amor. Amor com amor se paga, diz o ditado, assim também nós podemos ajudar aqueles que estão se purificando com o nosso amor e com a nossa oração. E nós temos a certeza de que Deus a escuta. E através da nossa oração, Deus cuida deles também. Diante da morte, profunda esperança. Diante da nossa vida, profunda responsabilidade, porque o Senhor nos deu esta única vida e desta única vida nós prestaremos contas a Ele e nos apresentaremos a Ele. Que nós possamos, junto com todos os santos e todos aqueles que nós confiamos a bondade de Deus, que esperamos que estejam no céu, nos decidimos a sermos bem-aventurados, felizes com Ele, do modo dele, como nós ouvimos no Evangelho, pobre, manso, quando perseguido, misericordioso, puro de coração, pacíficos, que nós perante esta vida decidamos sermos felizes com Ele, do modo dele, para que também naquela porta o Senhor atravesse conosco o vale da sombra da morte. Amém.